Que Teu Espírito Santo fale aos nossos corações, que nós recebamos paz da Tua parte sobre nós. Que, Senhor, nós saímos aqui revigorados, meu Pai, renovados pela Tua doce e santa presença, Senhor. Que o Senhor faça algo novo na vida dos Seus filhos que estão aqui conosco, daqueles que nos acompanham de casa. E, Senhor, algo novo como nós temos orado aqui, aconteça nas nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Amém. Nós temos trabalhado uma série de Natal chamada Natal, a história que muda a nossa história. O nascimento do nosso Senhor Jesus trouxe sobre nós uma condição. Nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Estávamos condenados à morte. Nosso destino era o inferno. Porém, o Senhor deixou a sua glória e veio habitar entre nós na forma de homem. Dentro dessa realidade, habitando entre nós, Ele se entregou. E o pecado, a maldição do pecado, a condenação do pecado foi vencida através da morte e da ressurreição do nosso Senhor. Então o Natal, sim, representa a história do Deus que se fez homem, morreu por nós e que muda a nossa história. E hoje eu quero falar de algo que mudou na nossa história também, porque através do sacrifício de Cristo, hoje nós temos paz. Hoje nós podemos ter paz. Paz uns com os outros e paz com Deus. E eu iniciar aqui contando para vocês um caos meu, né? Quando eu falava aqui pela manhã, eu me recordo que mais ou menos há um mês atrás, nós estávamos aí nas vésperas do acampamento de casais. Irmãos, eu lembro, a Fabiana sabe, explodiu tanta coisa para me fazer, tanta coisa, que teve dias de eu começar a trabalhar às 7 horas da manhã e até 11 horas da noite, de tanta coisa. E aí eu me senti sobrecarregado. Sabe quando você se sente sobrecarregado? Você fala, eu não vou dar conta. Eu não vou dar conta. Eu tentava buscar solução para resolver meus problemas, minhas situações que estavam se levantando. Aí eu me lembro que num determinado momento eu estava, sabe quando você fica atolado de prazo? E de pessoas que precisam de respostas tuas para você resolver, e você se vê sufocado. Eu achando que poderia resolver tudo sozinho, adivinha o que aconteceu? Não dei conta. E aí naquele momento, eu orei ao Senhor, me coloquei diante dEle, e coloquei o controle nas mãos dEle. Irmãos, algo que aconteceu, veio paz no meu coração. Nós precisamos de paz. Nós buscamos por paz. Uma das maiores buscas que o homem tem, que ele vai atrás, é de paz. Nós queremos ter paz. E muitos buscam essa paz no dinheiro. Muitos buscam essa paz em alcançar novos status. Muitos buscam essas paz, muitas vezes até para a tecnologia. Quem já ouviu a frase? Eu só preciso de umas férias. Quem já ouviu essa frase? Quem já falou? Quem falou isso por esses dias? Levanta a mão bem alto comigo aqui. Nós só precisamos. Para mim ter paz, eu só preciso de umas férias. Ou então, quando eu tiver aquele emprego, aí sim, eu vou estar bem. Mas algo que nós não entendemos, é que nós buscamos uma paz. E muitas vezes nós confundimos paz com felicidade. Paz e felicidade são duas coisas totalmente distintas. Totalmente diferentes uma da outra. Trouxe um recorte para vocês de uma matéria da revista super interessante, onde o tema da revista é a química da felicidade. E ela diz o seguinte: como escreveu Machado de Assis, a felicidade é uma quimera. Quimera é uma utopia, algo que não existe.
impossível de se encontrar, uma quimera. Algo que você passa a vida tentando alcançar, mas está sempre escapando. Ela é muito mais do que ter saúde, dinheiro, liberdade e uma rede de apoio social. O homem hoje em dia, ele vive o slogan que ele precisa ser feliz a qualquer custo, custe o que custar. Então, nós estamos sempre nos desgastando cada vez mais, buscando uma posição melhor. Por quê? Porque se eu ganhar mais, eu vou ser mais feliz. Ou então, se eu conquistar mais, eu vou ser mais feliz. Ou então, se eu fizer isso, aquilo ou aquilo outro, eu vou ser mais feliz. O homem vive nessa busca, achando que se ele encontrar o pote de ouro no final do arco-íris, ele vai ter paz, ele vai ser feliz. Só que paz e felicidade são duas coisas totalmente distintas. O salmista, Salmo 32:1, o salmista escreve o seguinte: como é feliz aquele cuja desobediência é perdoada. Olha só, olha a Bíblia nos remetendo à paz. Olha a Bíblia, irmãos, nos remetendo ao que é felicidade, cujo pecado é coberto. Eu queria te dizer algo, você já é feliz, porque você tem Jesus na sua vida. Seus pecados foram perdoados. E o padrão de felicidade da Bíblia, ele é totalmente do padrão de felicidade do homem. O padrão de felicidade que a palavra de Deus nos mostra é diferente do padrão que nós conhecemos. Porque quando você pega, por exemplo, a sua rede social, você vai lá no Instagram e você começa a olhar a foto das pessoas, você fala assim: ah, esse aqui vive, hein? Esse aqui é feliz. São recortes que não mostram a realidade. Mas a Bíblia nos apresenta sim o que é felicidade. E quando você, abra sua Bíblia comigo em Mateus capítulo 5. Mateus capítulo 5. Jesus está aqui declarando as bem-aventuranças. E aí, eu não sei qual versão você vai usar, mas algumas versões dizem o seguinte, no verso 3. Bem-aventurados os pobres de espírito. Na minha versão, dando um significado mais literal aos bem-aventurados, é felizes. Felizes os pobres de espírito, pois o reino dos céus lhe pertence. E aí continua no verso 4. Felizes os que? Pois serão. Felizes os humildes, pois herdarão a terra. Felizes os que têm fome e sede de justiça, porque a palavra diz, pois serão saciados. Felizes os misericordiosos, pois serão tratados com misericórdia. Felizes os que têm coração puro, pois verão a Deus. Felizes os que promovem a paz, pois serão chamados filhos de Deus. Felizes os perseguidos por causa da justiça, pois o reino dos céus lhe pertence. E aí, verso 11, Jesus diz o seguinte: felizes são vocês quando por minha causa sofrerem zombaria e perseguição, e quando outros, mentindo, olha que não sou eu que estou falando isso, viu, queridos? É a Bíblia, é Jesus que falou isso aqui. Mentindo, disserem todo tipo de maldade a seu respeito. E aqui ele não fala para você se defender, para você sair em eu vou sair em honra, a minha honra. E aí, o verso 12, terminando aqui a leitura, diz o seguinte: alegrem-se e exultem, porque uma grande recompensa os espera no céu. E lembre-se de que os antigos profetas foram perseguidos da mesma forma. Amém. Felicidade é totalmente diferente de paz. Felicidade é totalmente diferente de paz. E aí tem um recorte da revista Veja também que diz o seguinte: as pessoas que buscam a felicidade deveriam buscar a paz. O mundo já entendeu que são duas coisas totalmente diferentes. São duas coisas totalmente diferentes.
Muitos têm buscado direções para suas vidas. Muitos têm buscado direções e muitas vezes pegam atalhos para chegar nos lugares que acham que deveriam chegar. Mas eu quero falar com vocês sobre paz, não sobre felicidade, sobre paz. Porque existe algo sobre as nossas vidas chamado paz. E um dos grandes presentes de Deus para as nossas vidas no Natal é a paz. Isaías 9:6 nos diz o seguinte: pois um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, o governo estará sobre seus ombros, e ele será chamado de maravilhoso, conselheiro, Deus poderoso, Pai eterno e príncipe da paz. Isso que nos foi dado, paz. Este presente é chamado de príncipe da paz. Em um mundo de guerra, um mundo de conflitos, um mundo de insegurança, um mundo de destruição, o Senhor nos enfia algo chamado príncipe da paz. Zacarias capítulo 9, verso 10, parte B, diz o seguinte: o seu rei trará paz às nações. Seu reino se estenderá de um mar a outro e do rio Eufrates até os confins da terra. Mesmo em meio a este mundo de muitas situações, de muitas guerras, de insegurança, nós temos um rei que veio nos trazer paz. E só que nós precisamos receber esse rei. Não é um rei que fica olhando, a gente olha ele de longe e beleza, não. É um rei que nós precisamos receber ele nas nossas vidas. Colossenses capítulo 1, verso 20 diz o seguinte: e por meio dele, reconciliar-se consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra, quanto as que estão no céu, estabelecendo o quê? A paz. Pelo seu sangue derramado na cruz. Paz vem através de Jesus Cristo. Só que, meus irmãos, Jesus não nos traz somente a paz. Mas Jesus, ele redefine como nós experimentamos essa paz. Sabe, Laelson, nós precisamos aprender a experimentar essa paz. Não é só eu tenho paz, não. Nós precisamos saber aplicar essa paz nas nossas vidas. Porque todos nós precisamos de paz. É ou não é? Ou só o pastor precisa? Todos nós precisamos experimentar essa paz. Eu quero ler com vocês 4 pontos aqui de como Jesus redefine como nós experimentamos essa paz. Em primeiro lugar, João 14, 27, vai nos dizer o seguinte, ele nos diz o seguinte: eu lhes deixo um presente, a minha plena paz, e essa paz que eu lhes dou é um presente que o mundo não pode dar, portanto não se aflijam e nem tenham o quê? Então quem recebe Jesus, vive livre do medo. Sabe, irmãos, se existe algo que nos assola, é o medo. Muitos medos nos cercam. O medo do desemprego, o medo da família, o medo de um assalto. Medos, nós somos tomados por medo. Não estou falando medo de barata. Quem que tem medo de barata? Tem medo de barata mesmo? Se aparecer uma aqui, dá ruim. Irmãos, não estou falando disso. Estou falando dos medos que nos afligem. Amanhã é segunda-feira. Talvez você esteja aqui e a sua cabeça está orbitando em cima de um monte de situação que precisa ser resolvida amanhã. Situações que trazem medo. E você começa a pensar, porque aquilo outro, a situação na empresa, a situação na família, a situação no meu relacionamento. Situações que te trazem medo e insegurança. Mas Jesus nos ensina que quem recebe Ele, vive livre do medo. E Jesus nessa referência, o que Ele nos promete? Ele nos promete uma paz que o mundo não pode dar. O mundo não pode dar a paz que Ele nos dá.
Ele nos dá segurança mesmo em meio ao caos. Talvez a sua vida esteja um caos hoje, mas Ele quer te dar paz em meio ao caos. E Jesus, Ele redefine essa palavra paz. Porque a palavra paz, nos judeus, até hoje, quando eles vão se cumprimentar, eles falam o quê? Shalom. E quando eles vão embora, eles falam o quê? Shalom. E Jesus veio redefinir. Não é só uma saudação. Não é só a maneira de cumprimentar uns outros, mas é experimentar essa paz na sua vida. É experimentar essa paz no seu casamento. É experimentar essa paz no seu relacionamento com os seus filhos. Porque a paz que Jesus nos dá é uma paz verdadeira. A paz que Jesus nos dá é um remédio diante de todos os temores que nós temos. E aí, esse texto também nos diz o seguinte: a paz que o mundo nos dá é apenas uma aparência de que tudo está bem. Sabe o disfarce? O velado? Que o mundo nos ensina como paz é algo velado. É uma aparência. Mas Ele não quer passar para nós uma aparência. Ele quer trabalhar nos nossos corações. E diante de todos os medos, diante de todas as situações que nos afligem, diante das situações que roubam a nossa força, Ele quer derramar sobre nós a sua paz. A sua paz. Logo após Jesus morrer e ressuscitar, o Império Romano dominava tudo, e existia algo que imperava entre todos os territórios que faziam parte do Império Romano, chamado a Pax Romana. Era uma paz velada. Porque quando nós olhamos o que aconteceu com os pais da igreja, que paz era aquela? Que paz era aquela? Sabe, meus irmãos, o Senhor quer derramar sobre a sua vida paz. Porque quem recebe Jesus, recebe o estado de espírito que Ele tem, que é um estado de paz. O Senhor quer acrescentar paz na sua vida diante de todos os seus medos. Amém. Segundo lugar, quem recebe Jesus tem livre acesso a Deus. E aí Romanos 5:1 diz o seguinte: portanto, uma vez que pela fé fomos declarados justos, olha só, portanto, uma vez que pela fé nós fomos declarados justos, o que diz agora? Nós temos paz com Deus, por causa daquilo que Jesus Cristo fez, nosso Senhor fez por nós. Preste atenção aqui, que um detalhe interessante: todos os verbos aqui desse versículo, eles estão no presente. Todos estão no presente. Sabe o que isso mostra para mim e para você? Que isso é uma atividade constante. Isso não ficou somente no passado, mas isso é para hoje e para amanhã. É uma atividade constante. O Senhor tem para nós paz. Paz com Ele. Nós éramos inimigos de Deus. Se tinha alguém que era inimigo de Deus, era você. Até quando você olha uma criancinha, você olha a Olivia, né, bonitinha, brincando ali, inimiguinha de Deus. O João Vicente, inimigo de Deus. Todos nós éramos inimigos de Deus. Só que o que diz o versículo? Pela fé nós somos declarados justos, temos paz com Deus por causa daquilo que Jesus Cristo, nosso Senhor, fez por nós. E aí, o verso 10 e o verso 11 de Romanos 5 nos diz o seguinte: pois se quando ainda éramos inimigos de Deus, nosso relacionamento com Ele foi restaurado pela morte do seu Filho. Presta atenção. Quando você ainda era inimigo de Deus, o seu relacionamento com Ele foi restaurado pela morte de seu Filho. Agora que já estamos reconciliados, certamente seremos salvos por sua vida.
Agora, portanto, podemos nos alegrar em Deus, com quem fomos reconciliados por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Em Cristo, nós deixamos de ser inimigos de Deus e passamos a ter paz com Ele. Essa paz, ela não era destinada somente a um povo, mas ela é destinada a uma raça, a todos nós, a mim e a você. Vire para quem está do seu lado e fale isso aqui para ele, ó. Você não é mais inimigo de Deus. Fale para ele. Você não é mais inimigo de Deus, você é amigo dele. E sabe, irmãos, isso muda tudo. Isso muda tudo. Porque as nossas orações são ouvidas. As nossas orações são ouvidas. A nossa vida ganha um propósito maior. Ah, meu Deus, será que Deus ouve minha oração? Sim, porque você não é mais inimigo, você é amigo de Deus. A sua vida ganha um outro propósito diante dele. Você tem um propósito agora maior, que é anunciar a sua morte, a sua ressurreição. Anunciar vida. A sua vida ganha um outro propósito. Terceiro lugar, quem recebe Jesus descansa quando não sabe o que fazer. E Filipenses 4:7 diz o seguinte: então vocês experimentarão o quê? A paz de Deus, que excede todo entendimento e que guardará seu coração e sua mente em Cristo Jesus. O que nós podemos fazer quando nós não entendemos o que nós estamos passando? Às vezes uma notícia, às vezes algo que ouviu, às vezes algo que alguém veio trazer para você. O que fazer quando não entendemos o que nós estamos passando? E o apóstolo Paulo aqui nessa referência de Filipenses 4:7, ele nos deixa algo muito claro aqui. Ele nos deixa uma lição, um remédio. Ele nos diz que a paz que Cristo trouxe sobre as nossas vidas é a paz que nos dá descanso aonde nós não entendemos. E ele fala o seguinte: então vocês experimentarão a paz de Deus. Beleza até aí. Mas aí ele coloca uma vírgula e coloca o seguinte: que excede todo entendimento, que guardará o seu coração e a sua mente em Cristo Jesus. Quando você estiver passando por uma situação que você não entende, entenda algo. A paz do Senhor, que excede todo entendimento, guardará o seu coração e a sua mente em Cristo Jesus. E com isso eu não preciso mais ficar tentando controlar minha vida. Sabe por quê, irmãos? Nós somos viciados em controle. Você briga por controle remoto na sua casa também? Ah, não. Ou você já entrega o controle e fala assim: fica com o controle que eu não quero nem me estressar. É assim, Carlinha, lá? Nós somos viciados em controle. A gente quer controlar tudo. Porque a gente controla a vida do cachorro, a vida do pet. A gente controla a vida dos filhos muitas vezes. E você quer controlar a sua vida também. E sabe uma coisa que nós falamos sempre? Eu confio em Deus. Ah, eu confio em Jesus. Você canta até isso aqui. Só que nós confiamos até a página 2. Porque da página 2 em diante eu preciso dar o meu jeito. Mesmo quando tudo estiver mal, mesmo quando tudo estiver ruim, mesmo quando tudo em sua volta parecer que não está dando, sabe o que você faz? Confie. Confie. Porque, irmãos, em Cristo nós não precisamos mais ficar tentando controlar tudo à nossa volta. Você não precisa controlar tudo à sua volta, você não precisa disso. Você precisa colocar em prática aquilo que você declara. Confiar e descansar. Repita assim comigo: eu preciso. Mas repita que nem crente de verdade: eu preciso confiar e descansar em Deus. Amém.
Sabe por que a gente quer o controle? Porque nós não confiamos que Deus está no governo de tudo. A gente ouve isso. Mas quando precisa ser uma prática na nossa vida, não vai. O governo do Senhor precisa ser uma prática na sua vida. Entenda, olha, quando você olha o governo de Deus, você olha lá em Gênesis, no princípio Deus. Aí você olha lá no Evangelho de João 14:6, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Aí quando você vai olhar lá no finalzinho de Apocalipse, a graça do Senhor sejam com todos vocês, amém. Deus mostra o governo dele no decorrer de toda a palavra. E nós precisamos confiar nisso, irmãos. Sabe por que você está desgastado, estressado, ficando careca? Eu não estou ficando careca. Isso aqui é só pentear o cabelo da maneira certa que não parece. É só pentear da maneira certa. O que vocês estão vendo em mim é a perspectiva de como vocês estão olhando para mim. Quando eu vejo as gravações, né? Eu falo assim, Jesus tem misericórdia da cabeça daquele homem. Porque está indo tudo embora. Irmãos, você confia no governo de Deus? Você confia no governo de Deus ou no seu controle? Você confia no governo de Deus mesmo quando você não tem resposta? Você confia no governo de Deus mesmo quando tudo está dando errado? Imagine José do Egito. José do Egito, lançado no poço pelos seus irmãos, vendido como escravo, foi para o Egito, virou escravo na casa de Potifar, tudo aconteceu com a mulher de Potifar com ele, foi para casa, tudo estava dando errado, mas José permaneceu confiando no Senhor, e no final, nós vimos o que aconteceu com ele. Você confia mesmo diante de tudo que você tem vivido? Nós precisamos aprender a confiar no governo de Deus e deixar o nosso controle de lado. Sabe por quê, irmãos? Você não vai conseguir controlar nada, porque você confia em Deus. Amém? Quarto lugar. Mateus capítulo 5, verso 9, que nós lemos das bem-aventuranças, e o verso 9 diz o seguinte: felizes os que promovem a paz, pois serão chamados filho de Deus. Quem recebe Jesus torna-se um pacificador. Quem recebe a Jesus não é somente pacificado, mas também se torna um pacificador. Aonde ele vai, ele leva paz. O Filho de Deus, ele começa a ser reconhecido, ele é reconhecido não pelas batalhas que ele vence, mas pelas guerras que eles pacificam. Nós somos pacificadores. Nós precisamos entender isso nas nossas vidas. Aonde você estiver, vai se carregar uma atmosfera de paz naquele lugar. Vai acalmar os corações. Não sei se você já ouviu. Nossa, você chegou aqui, sentiu uma paz tão grande no ambiente. Quem já ouviu isso? Sabe por quê? Porque o Filho de Deus, ele é um pacificador. Ele não é isqueirinho, mas ele pacifica. Ele leva o perdão. Ele reconcilia pessoas. Ele promove reconexão. Ele leva perdão para o ambiente onde ele está. Ele não é mais uma guerra, mas ele é um pacificador de guerras. Nós não somos somente receptores de paz. Senhor, eu preciso de paz. Não somente isso. Mas nós somos aqueles que espalham a paz ao redor, de onde quer que nós estejamos. Irmãos, imagine se todos nós entendêssemos isso. Nós somos pacificadores. Talvez no seu ambiente de trabalho, na sua família, eu não sei qual ambiente, precisa ser pacificado. Deus quer te usar para você ser pacificador. Deus quer te usar para que você seja um pacificador. Porque você não é apenas
um receptor de paz, mas você é aquele que espalha a paz ao seu redor. Você é aquele que espalha a paz ao seu redor. Agora, meu irmão, pense comigo. Pense na sua vida agora. Pense no seu dia a dia. Você está vivendo essa paz? Você está vivendo com essa paz? Talvez existam áreas na sua vida em que o medo está dominando. O medo está tomando conta. Talvez você nem consiga dormir direito. Por causa do medo, da ansiedade, da insegurança. Meu irmão, Deus quer acrescentar paz na sua vida. Derramar paz na sua vida. Não deixe mais o medo de sufocar. Talvez você esteja aqui e você esteja se sentindo distante de Deus. Distante de Deus. Lembre-se que você não é mais inimigo, você é amigo. E o seu Senhor está ao seu lado. Meu irmão, nós temos livre acesso ao Pai. Para pensar nisso? Você tem livre acesso ao Criador do Universo. Nós precisamos aproveitar. Irmãos, nós precisamos ter isso claro para nós. Talvez você fique tão tomado dos furacões da vida e você se esquece disso. Nós precisamos praticar isso. Praticar esse acesso, ter vida de oração, ter vida diante do Senhor. Ah, mas Deus não está ouvindo. Deus está ouvindo a sua oração, sim. Deus está ouvindo a sua oração, sim. Porque a morte do Cordeiro trouxe paz entre Deus e os homens. Talvez você esteja aqui, você esteja se sentindo ansioso, perdido. Porque você perdeu o controle da sua vida, o controle das situações. Mas eu quero te dizer algo: confie no governo do Senhor sobre a sua vida, sobre o seu casamento, sobre os seus filhos, sobre a sua empresa, sobre o seu emprego, sobre as suas finanças. Confie no governo de Deus. Talvez você esteja vivendo no meio de muitos conflitos. Talvez ao seu redor esteja uma guerra. Quero te dizer algo. Ore hoje: Senhor, como eu posso ser um pacificador? Pai, como eu posso ser um pacificador? Irmãos, o que o Senhor quer nos ensinar aqui nessa noite é que a verdadeira paz, ela não vem das coisas externas. Mas a verdadeira paz, ela vem de um relacionamento profundo com Jesus Cristo. Essa é a verdadeira paz. Que nós provamos quando nós temos um relacionamento profundo com Jesus. Quando nós olhamos para Ele. Quando nós desejamos a Ele. Quando eu tenho desejo de estar com Ele. Tem uma passagem lá no Evangelho de Lucas, capítulo 7, verso 50, que diz o seguinte: e Jesus disse à mulher: sua fé a salvou. Vá. Sabe, meus irmãos, a chave para tudo que nós falamos aqui, tudo, está nessa frase de Jesus. Ele falou para uma mulher que lavou seus pés com perfume e ungiu sua cabeça com óleo. Uma mulher que foi rejeitada no seu tempo por causa dos seus erros. Mas nós observamos Jesus Cristo recebendo ela. Por quê? Por causa do seu arrependimento. Arrependimento. Então, o que isso me ensina? Essa referência me ensina que a paz é resultado de alguém que depositou a sua fé em Cristo. E quando Jesus diz aqui, a sua fé a salvou. Essa palavra no grego significa sozo.
E dentre os muitos significados que ela tem, significa salvação, significa libertação, significa cura. E aí a sua fé, a fé dela a salvou. E o resultado foi o quê? Vai em... Jesus redefiniu a vida daquela mulher. A paz é o presente que Deus nos dá. A paz é um presente que Deus te dá, mas também uma missão que Ele nos chama a viver. De sermos o quê? Agentes de paz. E hoje, Deus quer fazer uma aliança de paz com você. Deus quer estabelecer uma aliança de paz com você, com a sua casa e com a sua família. E aí Ezequiel 37, 26 nos diz o seguinte: farei com eles uma aliança de paz. Só que não é uma aliança qualquer, é uma aliança permanente. Deus quer fazer com você, meu amigo que está aqui nessa noite me acompanhando de casa, uma aliança de paz. Tudo isso nós lemos e ouvimos aqui. Deus quer fazer essa aliança de paz com você, para que você possa realmente viver em paz. Não a paz que o mundo oferece, mas a paz do Senhor, que excede todo entendimento. E através disso, nós podemos ser promotores da paz. Imagine, eu falei aqui de manhã, quando eu escrevi essa mensagem, estudava sobre ela, eu fiquei imaginando, pintei um quadro na minha cabeça. Imagine uma igreja onde todo mundo experimenta e compartilha essa paz. Uma igreja que promove paz. Meus irmãos, as igrejas são conhecidas hoje pelos seus escândalos. As igrejas são conhecidas hoje pela deturpação da teologia, deturpação da palavra. As igrejas são conhecidas hoje pelas suas divisões. Mas eu fiquei imaginando, uma igreja, se a igreja fosse conhecida como os promotores da paz. Eu queria te dizer algo. Foi para isso que o Senhor nos chamou. Ser sal da terra e ser luz do mundo nós sermos promotores da paz. Homens e mulheres que promovem a paz e reconciliam aqueles que precisam ser reconciliados com Cristo. Feche seus olhos no seu lugar, curve sua cabeça. Feche seus olhos. Talvez você esteja aqui e você esteja sendo dominado pelo medo. Dominado pelo medo. Talvez quando eu pedi para você imaginar a sua segunda-feira, você ficou com medo de pensar na segunda-feira, diante de tantos desafios. Talvez, meu amigo, você que está aqui hoje, minha amiga, você que está aqui hoje, você tenha se sentido distante de Deus. Distante. A palavra diz que Ele é um Deus de perto e não um Deus de longe. Sentindo distante de Deus. Talvez você esteja aqui e se sentindo ansioso, perdido, em meio aos muitos conflitos da sua vida. Totalmente perdido. Talvez você esteja aqui, ou me ouvindo de casa, e você esteja em meio a muitos conflitos e você não sabe para onde ir. Como eu falei aqui, o Senhor não somente nos dá paz, mas Ele redefine a paz nas nossas vidas. E cada uma dessas situações, o Senhor quer acrescentar paz sobre o seu coração. O Senhor quer colocar paz sobre a sua vida. O Senhor quer transformar a sua maneira de se relacionar com a vida, meu irmão. O Senhor quer trazer transformação sobre você.
Talvez você não sabe o que é dormir há muito tempo, porque você não tem paz. Mas eu quero te dizer algo: a paz do Senhor, que excede todo entendimento, vai ser derramado sobre a sua vida, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Fique de pé no seu lugar comigo.